Professor Ikeda has invented the first steak. Professor Ikeda inventou o primeiro bife a partir de excremento humano. Fezes na lama do esgoto contêm uma quantidade gigante de proteínas. Nós pesquisamos uma forma de extrair a proteína e reciclá-la para fazer uma carne artificial. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A China tem comprado de forma escancarada e pesada uma boa parte da alimentação de todos nós brasileiros, seja isso em grãos, seja isso em gado. Nós já temos visto agora no ano de 2020 os preços crescendo de forma aí exponencial praticamente. E para piorar ainda mais a situação, os frigoríficos a partir do ano de 2021 já deixam avisado que vai faltar carne, não haverá gado suficiente para suprir a população brasileira. Somente aqueles que têm recursos financeiros poderão manter a partir de 2021 os seus padrões aí de vida, comer aquilo que gostavam de comer. Eu já havia falado sobre isso desde o ano de 2017 lá no canal Desperte. Eu tenho certeza que tem gente aqui que lembra de eu avisando sobre essas coisas. E agora a gente vê tudo isso se concretizando e o sistema trazendo uma regra de 3 extremamente podre para a população, principalmente de países que não são potência como eles, principalmente de países que estão aí em desenvolvimento como o próprio Brasil, pois a regra de 3 consiste em eles trazerem um problema, depois aplicarem uma solução e saírem como heróis dessa situação. Porém, a solução deles é realmente tenebrosa, a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Eu já havia passado dicas, eu sempre trago coisas que eu mesmo ponho aqui em prática na minha vida a respeito de como as pessoas podem conseguir mais recursos nesse momento, pois agora é a hora de conseguir recursos para aguentar esses próximos anos que nós temos aí por vir. Eu falei a respeito nesse mês de outubro desse rapaz aqui que se chama Ruiter Poubel. Ele é o número 1 de vendas na plataforma da Monetize e ele nesse mês, nessa situação de pandemia, tem ajudado muitas pessoas, pois um curso que ele fez mostrando como ele conseguiu realizar toda essa proeza, de 900 e poucos reais, ele abaixou para 87 reais. Você ainda pode parcelar isso em 12 vezes. E que consiste isso aí? Consiste em fazer recursos pela própria internet, que é a forma que você consegue alcançar mais pessoas e a forma que você consegue fazer isso com uma velocidade muito mais rápida do que qualquer emprego que a pessoa tenha, seja isso como renda extra, seja isso como o seu trabalho oficial. Eu tenho feito isso, tenho colocado isso em prática, fiz até um outro canal para mostrar como eu tenho feito isso. Vou trazer tudo isso para vocês, para que mais pessoas que assistam meus vídeos possam também conseguir realizar tudo isso. Eu acho isso muito importante, isso muito válido. E nesse curso dele aí, se você não gostar, começou a fazer, não gostou, você tem 7 dias para pegar aí 100% do seu dinheiro de volta. Todos os meses eu vou trazer dicas diferentes aqui de como eu estou usando isso na minha vida também. A matéria primeira que eu quero mostrar para vocês é essa, antes de assistirmos um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ver como esse sistema é podre, como esse sistema é tenebroso se nós continuarmos terceirizando tudo isso deles. Veja aí, essa aqui é aquilo que eu falei a respeito dos frigoríficos, onde o próprio sindicato de frigoríficos do Mato Grosso alerta para correr riscos de não ter gado suficiente para o abate a partir do ano de 2021. Tudo isso por conta da própria China. E de lá da própria China, eles trazem muitas soluções e algumas delas tenebrosas, como por exemplo, esse cientista que diante de tudo isso agora começará a colocar em prática a sua ideia de fazer uma carne artificial proveniente de fezes, proveniente de excremento humano. E por que isso? Porque ele disse que é uma fonte riquíssima de proteínas. Eles utilizam aí soja, qual eu já mostrei em outros vídeos que a soja pode ser totalmente prejudicial, principalmente ao homem, às crianças, pois é um fitoestrógeno que faz com que os homens comecem a ficar mais afeminados, principalmente se começarem a ingerir soja desde crianças. E ele também agora utiliza fezes humanas. Vamos assistir para a gente entender isso aí? Como eu disse, a regra de 3. Nós hoje terceirizamos tudo do sistema. O que o Criador nos deu, um gado para nós podermos aí utilizá-lo para comer, para fazer leite, entre outras coisas. Terras onde poderíamos utilizar para plantar nossas próprias frutas, sem agrotóxicos, sem nenhum produto assim. Nós não temos, nós vivemos em cidades, principalmente cidades grandes, e praticamente em tudo que nós fazemos, a água, os nossos alimentos, o gado, a carne, por exemplo, os ovos, nós terceirizamos tudo do sistema. E o sistema é realmente podre. É por isso que eu digo, é hora de se preparar, de fazer recursos para começar a pensar em não terceirizar mais, começar a preparar algo para não terceirizar mais toda essa podridão. Bom, sem muita enrolação, vamos assistir isso aí,
porque eu acho que vocês vão ficar assim como eu, chocados diante de toda essa situação. Veja aí. Professor Ikeda inventou o primeiro bife a partir de excremento humano. Fezes na lama do esgoto contém uma quantidade gigante de proteínas. Nós pesquisamos uma forma de extrair a proteína e reciclá-la para fazer uma carne artificial. Sewage mud is rich in protein. Seu modelo é rico em proteínas, pois está cheio de bactérias vivas. Essas bactérias são inofensivas, pois elas morrem com o calor durante o processo de fabricação. A cor vermelha é obtida pela utilização de coloração alimentar de bife artificial. Artificial steak. Bom, então como eu disse aí, é algo que é totalmente rico em proteínas de acordo com esses cientistas, mas elas vêm cheias de bactérias. Para ele não tem problema nenhum, porque ela é ali totalmente aquecida no processo de fabricação e essas bactérias vão morrer. Então ele vai extrair apenas o que é bom, mas da onde ele vai extrair? De esgoto, de fezes, de excremento humano. É realmente surreal o que esse cara está fazendo. A gente vai entender o porquê. Vamos continuar mais um pouquinho aí. According to initial tests, de acordo com os testes iniciais, tem o mesmo gosto de carne e para refinar ainda mais o sabor, o professor Ikeda adiciona proteína de soja, que tem 63% de proteína, 25% de carboidrato, 3% de lipídios e 9% de minerais para literalmente fazer um hambúrguer de fezes. and minerals to make one turd burger. Então ele faz aí uma mistura ali, sempre utilizando a soja, que além de tudo, além de tirar isso de fezes humanas, ele acaba fazendo aí com que homens, se começarem a ingerir elas desde pequeno, desde novo, podem se afeminar. É um fitoestrógeno. Pesquisem sobre a soja, vocês vão ver quão mal isso pode ser, pois ele faz com que um garoto de pouca idade tenha sua puberdade atrasada e muitas outras coisas piores, pois isso mexe com a parte hormonal, faz com que o estrogênio no corpo do homem cresça mais do que o normal e faz com que ele comece a ficar aí com características femininas. Bom, vamos continuar mais um pouquinho aí. Eu admito que algumas pessoas podem ficar receosas em comer isso se souberem que foi feita com excremento humano. Bom, acredito que pessoas podem ficar receosas em comer isso se souberem. Se elas não souberem, é tranquilo. Você sabe a procedência de tudo que você come, principalmente essas coisas industrializadas, principalmente essas coisas feitas em laboratório, principalmente esses alimentos cheios de coisas artificiais? Nós temos aí já várias carnes artificiais no mercado. Eu sei que tem muita gente comendo, eu sei que muita gente nem sabe a respeito da soja, mas você sabe, enfim, a procedência de tudo isso? Você sabe do que é que ela foi feita? Bom, vale a pena a gente pensar, pois se souberem, vão ficar receosas, mas e se não souberem? E a maioria das pessoas nem imagina de onde elas estão terceirizando a maioria dos alimentos. Nem mesmo a água que você bebe, você sabe exatamente o que é que tem dentro dela, quais são as substâncias que eles colocam nela. E são substâncias que são realmente pesadas e tenebrosas se você for a fundo e entender o que é que você está ingerindo. Vamos continuar. No que diz respeito ao custo dela, ela pode ficar ainda mais alta se incluirmos o custo da pesquisa. Nossa carne artificial ficaria cerca de 10 a 20 vezes mais cara do que o normal atualmente. Mas quando nossa pesquisa ficar pronta e quando colocarmos isso no mercado, nós provavelmente teremos um bom preço, aproximadamente o mesmo da carne normal. Senão, essa carne não teria um valor prático. Ela, além de tudo, tem menos gordura do que a carne normal. Professor Ikeda tem uma vantagem óbvia, além de complementar uma cadeia alimentar. Bon appetit! Bom apetite. Bom apetite, ou seja, se eles colocarem o custo da pesquisa, ela vai ficar muito cara, mas quando isso tudo acabar, quando todas as pesquisas acabarem, que eles colocarem isso nos mercados, ela ficará com um preço acessível, basicamente o mesmo preço da carne normal. Aqui no Brasil, a carne já está num preço extremamente elevado, e quando eles começarem a empurrar isso com mais força, provavelmente vai ser muito mais barato do que a carne normal. Eu não digo que todas as fábricas vão utilizar aí a ideia desse cientista, mas se eles derem certo, se eles tiverem um preço bom, é claro que eles vão utilizar isso. Esse vídeo já é de anos atrás. Isso daí já foi mostrado há anos atrás, mas as pessoas não dão a mínima importância. Elas começam a dar importância agora, quando nós começamos a ver toda essa situação se formando debaixo de nossos olhos. A própria China comprando boa parte dos alimentos da população brasileira, os preços dos alimentos se elevando cada vez mais e os frigoríficos avisando que a partir do ano de 2021 não haverá gado suficiente para suprir a demanda da população
brasileira. Eu realmente acho isso muito, mas muito pesado. Eu pergunto para você, o que você acha a respeito disso? Qual a sua opinião diante de todas essas coisas? Deixe isso aí nos comentários, isso é muito importante para que nós possamos abrir aí a nossa mente, expandir o nosso conhecimento juntos a respeito de todas essas coisas. Então, me ajude também no compartilhamento da mensagem, passe esse vídeo para frente. Se for novo, inscreva-se aqui e ative o sininho de notificações. Isso é realmente tenebroso e devemos ficar aí de olhos abertos, alerta, pois estamos terceirizando tudo desse sistema e muitas vezes não sabemos nem mesmo qual a procedência de tudo isso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.